Bom dia. Peraí, aliás, eu vou tirar um pouco esse fone. Carregadinho. Bom, estão me ouvindo bem, né? Tá. Então, bom dia. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nosso aulão. Esse aulão que fazemos praticamente uma vez por mês. Um aulão aberto, gratuito, que pode envolver todas as pessoas que quiserem chegar, né? Conhecer essa prática, se aproximar. E dessa vez o aulão é feito em parceria com a Virada Zen. Então agradeço o convite da Virada Zen mais uma vez. A Virada Zen que aconteceu ao longo dessa semana teve um monte de eventos, de atrações, né? E hoje aqui esse aulão é parte da Virada Zen. Amanhã, às 9 da manhã, para vocês também se programarem, para quem quiser, tem o aulão do meu pai, né, do Marcos Rojo, que acontece das 9 às 10 e meia também, em parceria com a Virada Zen, tá bom? Tem as informações no Instagram para quem quiser chegar. E aí, gente, o tema do nosso aulão é mergulho, né? Mergulho. Quem está chegando hoje aqui pela primeira vez? Tem alguém? Levanta a mãozinha, deixa levantada. Olha, tem pessoas vindo pela primeira vez. Vocês vieram por conta da Virada Zen, talvez? Não sei, não dá para perguntar isso agora. Mas tem bastante gente vindo pela primeira vez. Mergulho é um tema que eu comecei a abordar no mês de julho. Não, no comecinho do mês de agosto, né? Na primeira semana do mês de agosto. E nasce de uma inquietação, né? Então o mergulho nasce de uma inquietação. Porque a gente chega no final da prática, né? Não sei se vocês já repararam nisso. A gente chega no final da prática num estado muito propício para que a gente pudesse recomeçar a prática, né? Já repararam nisso? A gente termina a prática num estado assim muito mais favorável, uma qualidade de atenção muito mais favorável para que a gente pudesse recomeçar tudo outra vez, né? E aí o mergulho nasce um pouco dessa inquietação de será que a gente não alcança esse estado enquanto a gente está na prática? Será que a gente não pode fazer uma prática de qualidade o tempo inteiro? A gente precisa esperar chegar no fim para reconhecer aquele tipo de estado, né? A gente não pode alcançar isso antes. E se a gente pode alcançar isso antes, o que que leva? O que que produz? Como é que esse estado é atingido, né? Que condições precisam haver? E, e no fundo, né, a percepção disso tudo é que esse é um estado que muito facilmente nos escapa. Ele é um estado assim que, se a gente se distrai um instante, né, ele se perde e a gente corre o risco, né, corre o risco com muita facilidade de fazer as nossas práticas do yoga de uma maneira bastante mecânica, né, de uma maneira bastante mecânica, distraídos, com a atenção em outro lugar, e mais do que a atenção, talvez com a presença em outro lugar. Porque o mergulho, né, é a gente tá com a nossa presença envolvida, né, naquilo que está sendo feito. E onde? Né? Por onde nossa presença anda normalmente? Se tem alguém aqui que fez as aulas do Sesc dessa semana, né, me ouviu falar isso. A gente provavelmente, quando acordados, né, dormindo, a gente tem outros lugares, mas acordados, nós estamos basicamente em três lugares.
alternando entre esses três, e aí a gente vai ver onde que a nossa presença predomina, né? Primeiro, no mundo externo, nos acontecimentos, nas coisas que estão acontecendo aí fora, né? E essa relação se dá por meio dos cinco sentidos. Os cinco sentidos me fazem, né? Me colocam em contato, fazem interagir com o mundo de fora. Então, eu posso estar, né, minha presença conectada com o mundo de fora por meio da minha visão, pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que eu escuto, pelas coisas que eu toco e etc. Ou eu posso estar no meu mundo interno, mas o mundo interno das sensações, como se fosse, né, o mundo interno tocado pelos cinco sentidos, mas não são os cinco sentidos que nos levam para fora. Não é visão, não é audição, não é tato, não é paladar, não são esses sentidos que me conectam com o meu espaço interno, com as sensações do meu corpo de dentro. Mas nós temos outras capacidades de percepção, como, por exemplo, quando você sente fome, é uma sensação conectada por meio de algum sentido, que não é nenhum desses cinco. Quando você sente sede, você sabe diferenciar a fome da sede. Quando você sente vontade de ir ao banheiro, né, é uma sensação. Quando você sente enjoo, quando você sente tontura, são várias sensações. Ou quando você é capaz de sentir aqueles movimentos peristálticos lá dentro do seu corpo, ou quando você sente os batimentos cardíacos, né? São sensações, entre tantas outras que a gente pode ter, que nos levam para esse nosso espaço interno. Ou ainda, terceiro lugar, que é onde provavelmente a gente mais fica, né? Que é um outro tipo de mundo interno, mas é o mundo interno das nossas ideias, é o mundo interno dos nossos pensamentos. É esse mundo que ele pode viajar no passado ou no futuro, né? A gente pode ter memórias e a gente também pode ter planejamentos. Ele pode nos levar para diversos lugares, a gente pode ir para lugares que nunca fomos, né? Ou para lugares que já estivemos muitos anos atrás. Então, esse mundo dos pensamentos, das memórias, das projeções, dos julgamentos, né? Esse mundo que analisa, pensa, né? Pensa, enfim, é esse mundo dos pensamentos. E no fundo, né? No fundo, e eu acredito que hoje em dia, muito mais do que na época daqueles antigos praticantes do yoga que foram, né, narrando as suas descobertas, nós temos um desafio muito maior por conta do tempo que vivemos, por conta da velocidade com que vivemos, das informações, da tecnologia, né, dos estímulos em geral. Provavelmente hoje em dia somos muito mais voltados para esse espaço externo e para o mundo dos pensamentos do que aqueles antigos eram antes. E aí nós temos um desafio, né? Um desafio. Como é que a gente faz para voltar nossa atenção para o espaço interno? Como é que a gente faz para estabelecer algum tipo de conexão com as sensações desse corpo de dentro? De forma muito concreta, tão concreta quanto eu enxergo o que está aqui no meu espaço, né? Tão concreta quanto eu sinto fome, né? E como é que eu me conecto com esse espaço interno, né? Entendendo que existe um valor, né? Tem um valor para minha existência quando eu me volto e permaneço, consigo permanecer um pouco mais vinculado com esse espaço de dentro. Tem um valor, e esse valor, o melhor que pode ser dito sobre isso é a própria prática que diz, é a própria experiência que diz. Então, durante a prática, quando esses momentos acontecem, e talvez eles aconteçam por pouco tempo, e logo a gente se distrai de novo, logo a gente vai para fora, logo a gente vai para o mundo das ideias, mas cada vez que a gente se percebe em contato, alguma coisa talvez seja, né, alguma referência seja criada, alguma sensação fique, e é ela que vai nos dizendo qual é o valor que isso tem então para a gente.
A nossa prática está voltada para isso, então. Está voltada para isso que eu estou chamando de mergulho. Isso que nos escapa com tanta facilidade. Isso que a qualquer momento que a gente se volta para fora ou se perde no labirinto das ideias, escapa, se perde, se desfaz. Se faz na presença, se faz no contato, né? Se faz nos momentos onde estamos devidamente vinculados às nossas sensações do corpo de dentro. Agora, como é que a gente faz, né, para se vincular a essas sensações? E aí eu tenho trazido uma metáfora onde se relacionar com essas sensações ou perceber essas sensações é mais ou menos quando você está num lugar claro, cheio de estímulos, né, luminosos, e aí você vai para um lugar escuro. Então você sai rapidamente de um lugar claro, cheio de luzes, e vai para um lugar escuro onde está cheio de coisa nesse lugar. Só que você não vê nada, né, de partida. Você vai para esse lugar e não enxerga nada, e não adianta insistir, não adianta forçar, né? Não adianta querer, né? Não é um ato de vontade, não é força de vontade, não adianta. O seu olho vai precisar se acostumar com aquilo, com aquela luminosidade daquele momento, para que a gente comece a enxergar. E aí você vê, olha, tinha uma mesa aqui, olha, tinha uma cadeira aqui, ela já estava aqui, mas eu não via, né? E não adiantava forçar. Tem um tempo do olho se acostumar e poder ver aquilo. E é mais ou menos assim quando a gente está, né, cheios de estímulos externos ou de estímulos internos dos pensamentos, né? E aí a gente vai querer se deparar com as sensações do corpo. A gente não vai perceber muita coisa logo de cara. Então não adianta forçar, não adianta se irritar, né? Não adianta querer controlar isso. O que precisa fazer é ficar, permanecer de uma certa forma atenta e disponível para ver se essas sensações começam a aparecer, se revelar. E aí nós alcançamos, né? Nos deixamos alcançar por essas sensações. Eu não vou atrás delas, né? Como quem faz dessa percepção uma ação. Eu não vou agir na direção da sensação, mas eu vou permanecer num certo estado de abertura e deixar isso chegar, receber, né? E aí eu estava agora há pouco pensando nisso tudo e pensei num pequeno exercício para ver se isso se torna. A gente vai fazer outros também ao longo da nossa prática, mas um primeiro aqui de olhos abertos para a gente ver se de alguma maneira isso pode ser notado. Então, você olha para algum objeto aí da sua casa, né? E você se concentra nesse objeto. Você vai na direção do objeto. Você faz da visão uma ação e você se concentra nele. Mantém sua atenção nele. E agora, sem perder a atenção desse objeto, né, você continua a vê-lo, mas agora você adota uma atitude um pouco mais receptiva. Você relaxa os seus olhos e deixa a imagem chegar. E quando você relaxa os seus olhos e deixa a imagem chegar, vê se as imagens periféricas, as imagens das outras coisas do seu campo de visão também te alcançam, também chegam. E aí talvez você passe a ver coisas que você não via quando estava com o olhar absolutamente focado. E tenta experimentar isso uma outra vez. Uma mudança muito sutil de qualidade de visão. Quando você vai na direção do objeto visto, se concentra nele, faz disso uma ação, né? Você atua nisso.
ou quando você relaxa os seus olhos e deixa a imagem chegar, deixa a imagem te alcançar. Muda alguma coisa? Ou foi uma grande viagem, né? Tudo bem, se for também. Às vezes a gente, né, faz uma tentativa, pode não dar certo. Mas talvez tenha feito alguma diferença. Talvez tenha feito alguma diferença para algumas pessoas. Fazer da visão uma ação, né, onde eu me direciono para lá, provavelmente me limita a ponto de eu não notar, né, as coisas que estão ali nesse campo de visão periférico. Elas estão lá, mas eu, né, de partida, estava me concentrando numa coisa e não estava reparando nas outras. Quando eu relaxo os olhos e deixo a imagem chegar, não só essa imagem chega, como a imagem de todo o campo de visão. A nossa sensação é algo parecido com isso, né? Eu não quero fazer da percepção uma ação onde eu vou apenas me concentrar numa coisa. A gente pode fazer disso também uma técnica, mas deixar que, ao mesmo tempo, né, as sensações nos alcancem. E aí, junto com a sensação de onde eu queria sentir, pode ser que me apareçam outras de outros lugares, né? E assim a gente vai refinando as nossas possibilidades de percepção. Muito bem. Então era isso que eu queria trazer de início, né? Para a gente se situar na prática e agora a gente começa de fato. Então, faz alguns movimentos que você tiver vontade, faz alguns espreguiçamentos. Já ficamos alguns minutos nessa postura sentada. Então, se mexe da forma mais gostosa que você puder, tentando se orientar pelo gosto mesmo, pelo prazer, por aquilo que você faz com gosto, né, desse movimento, que pode ser parecido com um espreguiçamento, que pode ser parecido com uma dança, que pode ser parecido com aquilo que você gosta, que você está afim. Então, a gente vai começando a se relacionar com certos estímulos que vamos produzindo no corpo, né? Porque, de certa forma, cada técnica do yoga nos serve como um estímulo, né, que afeta o corpo de uma maneira, e ao afetar o corpo, produz efeitos. Esses efeitos podem ser percebidos por meio das sensações, e é por essa via que a gente vai adentrando, né, e procurando se relacionar com as sensações do corpo. Então a gente vai criar um tipo de estímulo agora e ver o que acontece, né? E esse estímulo vai ser uma fricção. Então você faz uma fricção com as suas mãos pelo seu corpo, né, por toda a superfície do seu corpo, como se você tivesse espalhando uma tinta, você está pintando e aí você não quer deixar nenhuma parte de pele descoberta. E essa tinta, ela é um pouco espessa, então precisa esfregar bem, né? Precisa atritar com uma certa intensidade. E vai passando por todo o seu corpo.
Deixa de passar no rosto, na cabeça, né? Não deixa nenhuma parte de fora. E quando você for terminando, volta para sua postura de base, essa postura que vamos chamando de postura de meditação. E aí você para, né? Procura se estabilizar numa postura onde você não precise fazer nenhum movimento, para justamente não confundir o movimento com as sensações que vão sendo emitidas pela pele. Então você se coloca numa posição receptiva, uma atitude receptiva, e procura se deixar alcançar pelas sensações que vão sendo emanadas, pelo estímulo que foi criado na pele. E você não está se concentrando em parte alguma. A sua atenção fica expandida para o corpo como um todo. E se deixa alcançar, deixa as sensações chegarem, as informações sensoriais da pele vão te alcançando. Por quanto tempo as sensações vão ficando? O estímulo já não está mais aí, ele já foi feito, já deixou de ser feito, mas as sensações não se interrompem quando o estímulo deixa de ser feito. Então a gente vai outra vez. Mas agora a gente vai pintar com esse atrito só metade do corpo. Né? Então você vai pintar o lado direito do corpo, o lado direito do rosto, da cabeça, do tronco, braço direito, perna direita. Né? Percebe que enquanto você passa sua mão, né, tem um atrito. Esse atrito é perceptível, ele é sentido por meio do tato. Tanto o tato do toque da mão, né, da superfície da mão, como da parte do corpo que você toca. Então isso produz uma sensação. E a sensação que é produzida durante a ação do toque, é diferente da sensação que fica depois que a ação é interrompida. Né? Então percebe que sensações vão sendo notadas a partir do toque, a partir do tato. E aí você está passando, né, por todo o lado direito do seu corpo, que você puder alcançar. E quando for concluindo, volta para sua postura de meditação. E não faça nada além de se deixar alcançar pelas sensações que vão naturalmente sendo emanadas pelo corpo. Não tem nada que precise ser feito.
Não precisa fazer da percepção uma ação. E você não faz nenhum esforço para se concentrar no lado direito. Mas compara. Para onde vai sua presença? Para onde vai naturalmente a sua atenção? Que lado você se sente mais conectado, vinculado com o corpo? As sensações já não são mais da ordem do atrito, de quando havia o toque. Agora elas são vestígios daquele atrito. São efeitos. Então a gente ficou na superfície da pele, essa camada mais superficial, essa camada que é alcançada pelo atrito, né? Agora a gente vai procurar aprofundar um pouco, né, o nosso espaço interno, e a gente vai fazer isso por meio de uma espécie de massageamento com pressão. Você vai apertando um pouco mais, como quem vai querendo alcançar um estímulo, né, em camadas um pouco mais internas, mais profundas do corpo. E vai fazendo isso do seu lado esquerdo. Tá? Então a gente faz isso de um lado, vai fazendo isso do seu lado esquerdo. Vai procurando alcançar, né, por meio da pressão, como se fosse um massageamento por pressão, camadas um pouco mais profundas, nas diversas partes do lado esquerdo do seu corpo. Então você pega e vai apertando. Não é mais atrito, né? Agora o toque é sentido por meio de pressão. Quando for concluindo, volta para sua postura de base e se deixa alcançar pelas sensações. As sensações, elas são um reflexo dos estímulos que vão sendo produzidos. Essa pressão afeta o corpo e o corpo manifesta então sensações
E cabe a nós ficarmos suficientemente disponíveis, atentos, presentes e sensíveis para perceber essas sensações. E talvez perceber essas sensações um pouco mais profundas do toque, da pressão, não seja tão fácil quanto a da superfície. E aí o que você faz? Não força. Você procura aprofundar ainda mais a sua atenção, a sua escuta interna, a sua presença, mas permanecer numa atitude passiva, receptiva, aberta para se deixar alcançar pelas sensações. Isso pode levar um tempo, mas se você avalia onde está a sua presença e onde está a sua atenção, em que lado, com que lado você se vincula com mais facilidade, talvez isso te ajude a notar alguma sensação. Muito bem. Então vamos procurar um outro tipo de estímulo. Um tipo de estímulo também interno, mas que também, né, ele é interno, mas ele se relaciona com essas camadas mais superficiais, mais periféricas. A gente vai procurar produzir um estímulo de alongamento por meio de uma inclinação, né, uma inclinação lateral. Uma postura sentada, você deixa a sua mão esquerda apoiada no chão, leva o braço direito estendido lá para o alto, cresce. E aí você vai inclinando para o seu lado esquerdo, deslocando a mão esquerda no chão, o suficiente para sentir que alonga o lado direito do corpo. E esse é o nosso estímulo, esse alongamento. Então procura toda a extensão do alongamento, uma espécie de linha de alongamento. É claro que ele alonga também a camada de pele, mas vai tentando ver o mais profundamente que você alcança, sem imaginação. Tem um estímulo sendo produzido e isso produz sensações. Então se conecte com a sensação de alongamento. Qual é o caminho do alongamento? Qual é seu percurso? Onde ele começa? Por onde ele percorre? Até onde ele vai? Onde ele se localiza? Qual é a profundidade que você alcança? E volta. E aí paramos um pouco no meio. O estímulo do alongamento já não está mais aí. Mas o estímulo deixa seus vestígios, que já não são mais percebidos por meio do alongamento ou da ação.
mas eles continuam aí, se manifestando, com uma espécie de reação do corpo ao estímulo que foi feito. E se você segue o estímulo e segue a sensação com a sua presença, para onde essas sensações vão te levando internamente? Quanto mais você puder relaxar o seu corpo, menos resistência às sensações o corpo impõe. Ou seja, mais abertura para ver se as sensações te alcançam. Faremos por outro lado. Mão direita no chão, leva o braço esquerdo bem lá para cima. Primeiro estende, cresce. E aí, para intensificar esse alongamento, é que você vai inclinando para o lado direito, abrindo a lateral esquerda, produzindo esse estímulo por meio do alongamento. E você procura onde está o alongamento então, por onde ele passa. E então volta. E procura um estado de relaxamento do corpo que não ofereça resistência à propagação das sensações. Então a gente vai fazer um outro alongamento. Com a perna direita estendida à frente, a esquerda flexionada, planta do pé esquerdo na parte interna da coxa direita, joelho esquerdo na direção do chão. Procura manter sua coluna reta. Os dedos do pé direito apontando para cima. Se coloca nessa postura de base, mesmo que para isso você precise da ajuda das suas mãos no chão. As pernas não, a perna direita está bem estendida. E aí você começa a fazer uma inclinação do tronco à frente sem arredondar a coluna no primeiro momento. Uma flexão do quadril, até onde puder chegar, sem começar a arredondar a coluna. E aí as suas mãos vão segurar
onde for possível alcançar. Talvez no pé, talvez na perna, não importa. E onde as suas mãos alcançam, você segura firme. Deixa que os braços assumam a força da postura, e aí você pode relaxar toda a parte posterior do corpo, então. Relaxar bem atrás da perna estendida, relaxar o quadril, relaxar as costas. E aí você vai arredondando a sua coluna, vértebra por vértebra, de baixo para cima. E aí talvez as suas mãos possam alcançar um ponto um pouco mais para frente. Procura relaxar bem, manter bem relaxada toda essa cadeia posterior. Toda essa área que vai sendo alongada. Procure reconhecer o alongamento e relaxar onde alonga. E talvez assim a gente possa reconhecer que o limite inicial se desloca, se amplia. Então tem um estímulo sendo produzido, tem um alongamento, tem um corpo que vai se relaxando para permitir esse alongamento. Esse alongamento então afeta o corpo de uma certa maneira, que produz sensações, e eu vou me relacionando com as sensações do alongamento. Na perna estendida, em um lado e outro do quadril, em um lado e outro das costas. Qual é o percurso do alongamento? Volta. Quando voltar, deixe as duas pernas estendidas, as mãos podem ficar apoiadas no chão. Tenta deixar as costas retas e compara como sente um lado e outro. Deixa as sensações te alcançarem e te dizerem. Fazemos para o outro lado. Perna esquerda estendida, direita agora flexionada. Começa primeiro encontrando a sua postura de base, costas retas, dedos do pé esquerdo apontam para cima. E aí você começa a fazer uma inclinação do tronco à frente, sem arredondar a coluna no primeiro momento. Quando chega no seu limite, as mãos vão alcançar em algum lugar. E aí os braços assumem a força e você pode relaxar toda a parte alongada. E aí então em seguida vai arredondando também a área da coluna, das vértebras inferiores até as mais altas, intensificando o alongamento, então a parte posterior da perna estendida, atrás do quadril, nas costas, de um lado e outro. Vai acompanhando o percurso, o caminho do alongamento. Onde você sente? Tem a pele que se estica? Tem as camadas musculares mais internas? Qual é a profundidade que você alcança?
e volte. Volta a assumir a postura de base, a postura de meditação. Assumir uma postura quer dizer procurar ficar imóvel nessa postura de base, para que os movimentos do corpo não confundam, não atrapalhem esses movimentos manifestados das sensações, essas reações internas do corpo. Vai usando essas sensações como porta de entrada para mergulhar no corpo de dentro. Vias de acesso, pelo envolvimento, por se deixar levar, por se deixar seduzir por essas sensações. Apoia as mãos no chão à frente dos pés e inclina o tronco à frente. Sem tirar o quadril do chão. Mantenha o apoio do quadril no chão e vai sentindo que vai alongando, abrindo da base da coluna até a região cervical. Aonde alonga? Talvez o alongamento agora, para algumas pessoas, não seja tão explícito, um pouco mais escondido. Onde está a linha do alongamento? E então, para ajudar a gente a encontrar melhor esse alongamento, começa a respirar um pouco mais profundo e vai contraindo o assoalho pélvico e contraindo a região do abdômen, como quem vai levando o umbigo lá na direção das costas e mantém essa contração com certo vigor. As respirações são profundas, mas por meio de contração, você espreme a parte baixa do seu tronco. E vê se essa respiração te ajuda a encontrar, te ajuda a localizar melhor a linha de alongamento pelas costas. Mantenha a respiração profunda e mantenha o seu contato com a área de alongamento. E relaxa o abdômen e o assoalho pélvico. Percebe o que você perde.
E volta à postura ereta. Por algum tempo, continua se relacionando com os vestígios, os efeitos que ficaram, as reações do corpo, essas sensações internas que foram despertadas e que permanecem por algum tempo. Para onde essas sensações te levam internamente? Para onde elas levam sua presença? Com que partes do corpo é mais fácil se manter vinculado agora? Mantenha os olhos relaxados, não faça disso uma visualização. E então, a gente vai buscar a relação das sensações, não com um estímulo fisicamente produzido, mas agora a gente vai fazer da nossa própria concentração uma espécie de um estímulo. Então você se deita de costas, da maneira mais confortável possível. Uma posição onde você não precise fazer movimentos. Então, quando você encontrar essa posição onde você não precisa fazer movimentos, aí você para. Porque esses movimentos que vão sendo feitos, eles são movimentos voluntários, movimentos que eu faço, eu estou em ação, né? Enquanto que o movimento das sensações é um tipo de movimento que está mais ligado a um não fazer. Os movimentos das sensações não sou eu que produzo. Então tenta deixar o corpo numa posição onde você não faça nenhum movimento. Mas a gente vai direcionando o foco da nossa atenção e fazendo da própria atenção uma espécie de estímulo para as sensações. Então você se concentra na sua mão direita. Leva todo o seu foco para a sua mão direita, como se você não sentisse mais nenhuma parte do corpo, não se relacionasse com nenhuma outra parte do corpo. Toda a sua atenção está na mão direita. Isso começa pela palma da mão, pela superfície, pela pele, pelas dobrinhas, pela textura da pele, pelo grau de maciez ou aspereza, de umidade ou secura, de temperatura, como se pudesse sentir esse relevo da palma da mão. E a mão, quanto mais relaxada puder ficar,
menos resistência às sensações ela oferece. E você não está querendo criar uma imagem da sua mão. Não é uma visualização. Deixa os olhos bem relaxados. E vai se deixando alcançar pelas informações sensoriais que se desprendem da mão. Como se você pudesse chegar a sentir as linhas da palma da mão. E então avança para a base dos dedos, de cada um dos dedos. E vai percorrendo os dedos até as pontas. Como se pudesse chegar a sentir as digitais nas pontas dos dedos. E atrás dos dedos, nas unhas, toda essa parte posterior dos dedos e da palma. E vai procurando aprofundar um pouco mais, como quem vai sentindo essa espessura da pele e tentando entrar em contato sensível com essa pele de dentro, com o lado de dentro da pele, em contato com camadas musculares, que você atravessa e vai na direção dos ossos. E nesse percurso entre a superfície da pele e a parte mais interna, perto dos ossos, talvez nesse caminho você encontre certos movimentos, certos fluxos, um pulso, movimentos da vida presente na mão. E apesar de permanecer muito atento, não há nenhum tipo de controle em relação a esses movimentos. Então você relaxa não só a mão, mas relaxa também a própria qualidade da atenção e se deixa alcançar por esses movimentos e pulsos e fluxos. A própria atenção como um estímulo para a intensificação das sensações e faz destas sensações via de acesso ao corpo de dentro, ao mergulho, ao envolvimento. Mantendo a presença nessa parte mais interna, vai levando também a sua atenção de volta para a superfície da pele, onde talvez lá você encontre sensações de outra natureza, movimentos e pulsos de outra natureza. Talvez algo mais ligado a uma vibração, um formigamento.
Então a sensação na mão, ela vai se tornando alguma coisa quase palpável. Qual é a forma dessa sensação? Qual é a sua densidade? Qual o seu peso? Qual a textura da sensação? Não tem nada de abstrato nisso. Você sente sua mão de forma muito concreta. E não é por meio de nenhum dos cinco sentidos. Que tipo de sentido é esse, então, que nos conecta com as partes internas do corpo? Comece então a produzir movimento. Você vai movendo sua mão, como quem espreguiça a mão. Então você move, alonga, estica. Em alguns momentos você fecha, aperta, contrai. E agora então tem uma ação sendo feita, né? Uma combinação de duas coisas, uma combinação do fluxo de atenção direcionado com as ações, com os movimentos, com os alongamentos, com as contrações. E tudo isso então com a intenção de intensificar ainda mais esses estímulos. Mas agora os movimentos das sensações, eles se confundem com as ações. Talvez isso torne as coisas percebidas um pouco confusas. Então pare de novo os movimentos da mão, deixa a mão completamente solta e relaxada. Não tem nenhuma ação sendo feita e se deixa alcançar pelas sensações, pela concretude das sensações. Compara com as sensações da mão esquerda e numa espécie de transferência, de transfusão, vá deixando que a mão esquerda seja inundada, invadida pela densidade da sensação, pela concretude da sensação. A mão direita não perde, mas de certa forma ensina a mão esquerda a sentir. Então, daí você vai, a partir das mãos, procurando transferir para onde for possível alcançar no corpo essa capacidade sensível, como se das mãos fosse deixando vazar, escorrer substância sensível, sem imaginar, sem fazer disso uma visualização, mas justamente deixando que o corpo, por meio das mãos, ensine outras partes do corpo a sentir de forma muito concreta. É como sair no escuro, isso pode levar um tempo.
E então começa de novo com aqueles movimentos e espreguiçamentos das mãos e vai deixando que esses movimentos se espalhem, alcancem o resto do corpo, pelos braços e dos pés pelas pernas, e o tronco, das pernas pelo quadril e pela parte baixa do tronco, dos braços pelos ombros e a parte alta do tronco, pescoço, cabeça. E você deixa que esses movimentos sejam orientados a partir de um desejo pelo movimento. E então, esses movimentos vão te levando a se sentar outra vez. Ao se sentar, inclina o tronco à frente, como quem leva a testa lá no chão ou nas mãos, sem deixar que o quadril se eleve. Tem um estímulo produzido por um alongamento, e você ao mesmo tempo leva a sua atenção para a cadeia posterior e vai tentando unir essa atenção que você leva com o alongamento e os estímulos que vão sendo produzidos. E ver se é possível então se deparar com as sensações e as reações do corpo enquanto permanece ainda no alongamento. Colocamos um outro elemento. Aprofunda a sua respiração. E vai recolhendo, contraindo, firmando assoalho pélvico e baixo ventre. Esse espaço entre o umbigo e o pubis. Você contrai, aperta. Não deixa se mover com a respiração. E vê então, se é possível, direcionar e conduzir os movimentos respiratórios mais para as costas, coincidindo com a área do alongamento. E se isso facilita o contato com a área de alongamento. E você faz essa contração e aperta o baixo ventre, mas sem deixar que essa contração alcance a área alongada, que permanece relaxada e aberta. E volta. Vê se é possível ainda manter algum tipo de relação entre os movimentos respiratórios e a área que foi alongada. O corpo está imóvel,
ele continua emanando as sensações e as reações internas. Mas tem um tipo de movimento que não para, que é o movimento da respiração. E esse movimento da respiração se mantém em constante interação com a área que foi estimulada e com as sensações que vão sendo emitidas. A gente vai procurar isso outra vez em outra postura, agora com as pernas estendidas para frente. Dandasana, a postura do bastão, nessa posição de base. E a partir daqui, eu vou fazer uma inclinação do tronco à frente, como quem quer alongar, abrir, expor toda essa parte posterior do corpo. Então, o estímulo que vai sendo produzido é o alongamento e abertura de toda essa cadeia posterior. Os braços seguram em algum lugar que você alcança lá na frente, ou nas pernas ou nos pés. E quando os braços assumem, você pode relaxar mais a área alongada. E aí procura aprofundar a sua respiração e a relação da respiração com a área alongada. E para intensificar isso, contrai o assoalho pélvico, contrai a região anal, contrai o baixo ventre, esse espaço entre o abdômen e o pubis. E mantém tudo isso contraído, recolhido. Não se move mais essa porção inferior do tronco com a respiração. E com isso vai tentando empurrar mais intensamente os movimentos respiratórios para a área alongada. E ver se intensifica de alguma maneira a sensação do caminho do alongamento, de forma dinâmica, interagindo com a respiração. Volte. Pare em Dandasana um pouco. Vê se é mais fácil manter agora as costas retas. E sem perder esse eixo, volta para sua postura de base, postura de meditação.
Então a postura foi de alongamento posterior. Os estímulos foram produzidos pelo alongamento posterior. Então deixa as sensações, as informações sensoriais da parte de trás do quadril, das costas, te alcançarem. E vai procurando levar sua atenção, assim como fez com as mãos, para a área da coluna vertebral. Você pode até retomar o contato sensível, concreto, daquelas sensações das mãos, e vai procurando na área da coluna algo semelhante. Talvez isso leve um tempo. E a coluna, ela não é uma linha lá nas costas. A coluna tem a parte de trás, que está lá voltada para as costas, tem laterais, lado esquerdo, lado direito, tem sua face frontal, que está bastante interna, lá no eixo do corpo. Então vai procurando as informações sensoriais de todo esse volume da coluna. Não só lá superficialmente lá atrás, mas todo esse volume que avança para dentro do corpo. Recolhe outra vez o baixo ventre, esse espaço entre pubis e umbigo, como se você levasse, né, um pouco mais, empurrasse um pouco mais na direção da face frontal da coluna. E então, acompanhando as sensações e seus estímulos, especialmente dessa porção inferior da coluna, da base até o nível do umbigo, faz mula bandha. Você vai contraindo a região do esfíncter anal, contraindo e elevando. Contraindo gradualmente, intensificando a força de contração e buscando a relação, o estímulo, a sensação ligada com a área da coluna. E lentamente, gradualmente, vai desfazendo essa contração, sem deixar chegar no absoluto relaxamento. Mantenha uma firmeza. Com atenção em toda a área da coluna, leva os dois braços estendidos lá para cima. Vê se isso, de alguma forma,
aumenta as tensões, como se apertasse um pouco mais a coluna em toda a sua extensão. Mantendo os braços assim para cima, vai gradualmente contraindo outra vez a região do esfíncter anal. Percebe como isso modifica, afeta. E vai voltando os braços, sem perder o eixo. Procura sustentar a coluna descomprimida. Vê se é possível se manter mais próximo da área da coluna vertebral. Então vai unindo a palma das mãos à frente do peito. E daqui faremos algumas torções para um lado e para o outro. Quando vai soltando o ar, você vai torcendo. Quando vai inspirando, volta ao meio. Soltando o ar, vai torcendo. Inspirando, volta ao meio. Então você vai torcendo no ritmo da sua respiração. E vai procurando essas torções desde a base da coluna se espiralando de forma ascendente. E por mais que esse tipo de movimento, de alongamento, envolva outras partes do corpo, é na coluna que a gente se concentra. E é de lá, do eixo, que eu vou procurando extrair os efeitos e as sensações. Vai deixando os movimentos cada vez mais fluidos, sem obstáculos, e vê se eles vão te guiando cada vez mais internamente no sentido do eixo da coluna. Onde está o centro da torção. E quando você voltar ao meio, inspirando da próxima vez, para os movimentos, a respiração fica livre, acomoda os braços. Procura permanecer unido à área da coluna. E vê se é possível se deixar alcançar pelas sensações. Explora a contração da região anal.
ver se isso tem algum vínculo com as sensações do eixo da coluna. Então você pode contrair lentamente, relaxar, explorar essas contrações. E mantenha uma firmeza na contração do esfíncter anal, como se fosse numa intensidade intermediária entre a contração e o relaxamento, uma ativação. E aí você começa a procurar explorar o contato com a área da coluna pela respiração, fazendo respirações um pouco mais profundas. E ver se esse movimento, esse dinamismo da respiração afeta, interage com a área da coluna. Então você mantém a firmeza da região anal e coloca uma firmeza na região do baixo ventre, levando mais esse espaço entre umbigo e pubis para a direção da face frontal da coluna. Não deixa o abdômen ficar se expandindo, fica firme, sob controle. E você vai tentando com isso, então, empurrar a sua respiração mais para dentro, mais para o centro, como se empurrasse a sua respiração para o entorno da coluna, sem imaginações, buscando um refinamento da atenção e da sensibilidade para fazer disso algo concreto. Então você vai se relacionando com esses processos de preenchimento e esvaziamento, produzidos a partir do bombeamento da respiração, e vai tentando se relacionar com a forma como isso toca a área da coluna. E então, leva a sua atenção, você se concentra na narina esquerda, como se só respirasse pela narina esquerda, sem tampar a narina direita, só pela sua atenção, só pela sua concentração. E a partir da narina, vai concentrando sua atenção em todo o lado esquerdo do corpo, como se a sua respiração acontecesse só pelo lado esquerdo do corpo, interagisse só com o lado esquerdo da coluna. Leva de volta a sua atenção para as duas narinas. E então para a narina direita, como se só respirasse pela narina direita. E a partir da narina direita, o lado direito do tronco,
como se só o lado direito do tronco se movesse, pulsasse com a respiração. E esse pulso tocando o lado direito da coluna vertebral. Os olhos estão relaxados, não faça disso uma visualização. Traz de volta a respiração para as duas narinas. E a relação das duas narinas com a coluna como um todo, o centro do seu corpo, o eixo. Por mais uma vez, vai gradualmente contraindo, intensificando a contração da região anal, enquanto você mantém ainda a respiração profunda. Vê se isso te leva mais na direção da coluna, apertando a área da coluna. E gradualmente desfazendo essa contração, deixando então a respiração livre. Procura manter sua consciência dentro do corpo. O corpo firme, a coluna descomprimida. Mas o corpo num estado de relaxamento e abertura que não limita, não bloqueia a propagação das sensações. E vai se deixando envolver pela multiplicidade de sensações que podem te alcançar nesse momento. Com os olhos totalmente relaxados. Adquirindo uma habilidade de perceber luminosidade através das pálpebras fechadas. E se essa luminosidade, essa luz te ajuda de alguma forma a habitar esses espaços internos, a alcançar as sensações internas. E faz das sensações via de acesso ao seu corpo, via de acesso a esse mergulho interno. Então faz uma inspiração profunda, soltando o ar devagar, retoma alguns movimentos. Deixe que esses movimentos sejam orientados pelo desejo por se mover.
Então são movimentos que te mantêm ainda em contato com o corpo, mas esse contato vai voltando a envolver regiões mais periféricas, mais superficiais. Você volta a tocar a superfície do seu corpo com as mãos, produzir um certo atrito. E aos poucos vai abrindo os olhos, piscando. E você vai, de alguma forma, voltando a se relacionar com esse mundo de fora, esse mundo externo, mas sem perder imediatamente a qualidade das suas sensações internas, a qualidade da percepção, né? Em algum momento isso se perde, em algum momento a gente se distrai, as coisas vão nos chamando e a gente vai indo, mas tenta fazer com que isso não aconteça assim imediatamente, né? Que leve um tempo. Por algum tempo, fica mais perto, né? Tenta ficar mais perto do corpo. Muito bem, gente. Então essa foi a nossa prática. Essa foi a nossa tentativa, né? Tentativa de adentrar um pouco mais esses espaços. Por que isso é importante? Ficou aquela pergunta do início, né? Se isso é importante, por que é? Que valor isso tem? E aí não sou eu que vou dizer, né? Tem muitas teorias sobre isso, mas o que mais importa é o que a gente pode experimentar a partir daí, a partir desse tipo de estado. Que valor isso tem? Né? Cada um vai determinar o valor que tem a partir da sua própria elaboração. O fato é que temos vivido em tempos de constante sequestro, né, para fora, ou, pior ainda, para o mundo das ideias. Esse ensimesmamento, né, essa coisa assim narcísica do ensimesmamento que nos deixa envolvidos com as nossas próprias ideias. E a força, né, a potência da conexão com as sensações do corpo pode nos proporcionar, assim, pode ser uma via de arranque desse envolvimento excessivo com o campo das ideias, né? Enfim, o yoga pode ser uma forma para isso, não a única, pode ter outras, né? Mas o yoga pode ser uma forma de nos, nos levar, nos estimular, né, de alguma maneira, a manter uma certa conexão com o corpo de dentro. Eu quero, antes de abrir aqui para algumas questões, deixo um tempinho sempre para isso nesses aulões, reforçar o convite. Então, todo começo de mês ou finalzinho do mês anterior, enfim, eu deixo as inscrições abertas para quem quiser fazer parte do programa de práticas. Ele é um programa com diversas aulas, todos os dias às 7 da manhã, segunda, quarta e quinta às 7 da noite, com diferentes temas. O valor de R$ 150 por mês, ou R$ 100, se 150 não for possível, ou possibilidades de bolsas, se mesmo assim não for possível, né? Para que seja de fato acessível e ninguém deixe de fazer por questões financeiras. Se você tiver interesse, manda mensagem no Instagram, tá? E me dá um alô. Aí a gente vai mandando mais informações. Qual o Instagram? Meu Instagram. Luana, por onde você veio que você não sabe meu Instagram? Marcos Rojo, meu nome, tá? Isso aqui, arroba Marcos Rojo, Marcos com U, tá? Arroba Marcos Rojo. Tem lá. Quem não tem Instagram, por algum motivo, e quiser entrar em contato, também tem meu e-mail, que é o mesmo, marcusrojo@gmail.com. Tá?
Queria deixar esses próximos minutos, ainda temos uns 15 minutos, para quem quiser ficar, continuar, para a gente poder falar um pouco sobre a prática, o relato, como diz Jorge La Roça, né, que fala sobre a experiência. O relato é a linguagem da experiência. Então, falar sobre o que nos acontece é parte da própria experiência. Continua sendo uma prática, porque não é nada fácil falar em primeira pessoa, né? Falar a partir da própria experiência, não sobre teorias ou sobre conhecimentos, mas falar sobre o que nos acontece. Isso é o relato. Caiu de paraquedas pela virada Zen, que bom, que legal. Então, bem-vinda. Bem-vinda a todas as pessoas que chegaram pela primeira vez por aqui ou que não tem tanta frequência, mas de vez em quando aparece, né? É sempre um prazer. Vou deixar aberto aqui, vocês que quiserem colocar algum tipo de relato, levanta a mãozinha, que nem o Luiz fez aqui. Né? Levanta a mãozinha do Zoom lá em reações, em algum lugar tem lá um jeito de você levantar a mão. E eu vou passar para o Luiz, então. Deixa eu abrir aqui o microfone. Luiz. Olá, bom dia. Obrigado, Marcos. Bom dia, pessoal. Aí, Bom uma dia. colega aqui, uma grande amiga, muito querida, que me passou o contato daqui, porque, só para vocês terem uma ideia, eu moro quase que no extremo da Zona Leste e atravesso a cidade para ir fazer uma prática de yoga na Zona Norte, domingo de manhã. Então, isso, assim, né? Atravessar a cidade para isso, né? E nunca fiz online. É, E assim, eu gostei muito, viu, Marcos? Porque assim, uma das coisas que eu acho interessante da condução que você fez foi na partir da fala. Pô, imagine só, quando é que você vai pensar que costela tem lado, né? Ah, frente, atrás, e tem, né? Que a gente sabe que tem os negócios, mas a gente não pensa, porque tem lá dentro, a gente só viu o lado do que está aqui fora, né? Da mão, tá, essas coisas. Então é legal isso aí, que é uma percepção interna de si, de algo físico de si, que uma coisa é dizer, ah, estou apaixonado, ou estou triste, sei lá, eu. Agora, aqui um osso tem lado, frente e verso, né? Essas coisas é esquisito, né? Então, assim, eu penso, esquisito no bom sentido, eu falo, né? Chama para uma percepção mais ampla do corpo, de si mesmo, que me parece bem interessante, viu? Gostei da condução, porque no caso desse exemplo que eu dei, não estava muito Uhum. acostumada, Muito então valeu a bom. pena, muito obrigado. Né? Que legal. Obrigado, Luiz. Bem-vindo. Obrigado pela presença. E é isso, gente. É isso. Às vezes a gente, assim, pela primeira vez, eu recebo tantos relatos como esse, né? Onde pessoas dizendo pela primeira vez eu senti meu corpo de tal maneira, pela primeira vez eu me dei conta que minha coluna tem lados. A coluna é tridimensional, né? A coluna não é a pontinha aqui de trás que a gente encosta quando toca com o dedo. O que a gente encosta com o dedo é só a pontinha do iceberg, e tem muita coluna para dentro, né? A coluna é uma coisa, enfim. E a coluna é uma estrutura bastante interna, e quanto mais a gente vai refinando a sensibilidade da coluna, mais ela vai ajudando a gente a se guiar internamente. E, segundo, né, o Hatha Yoga, a coluna tem muito valor nesse sentido assim da interiorização, né? Tem muita força que a gente vai descobrindo com as práticas. Obrigado, Luiz. Gisele. Oi, Marcos. Bom Olá. dia. Bom dia. Primeiro, agradecer pela experiência maravilhosa. E assim como o Luiz, né? Bom, eu tô fazendo curso agora com o professor Gerson, teu pai, Uhum. mas para mim foi uma experiência realmente totalmente diferente de tudo o que eu já pude, né, conhecer. E bem como o Luiz falou, e eu senti muita dificuldade nessa percepção interna e muita resistência na respiração, porque a flexibilidade é uma coisa que me pareceu agora totalmente diferente, assim, né? O alongamento externo de alcançar parece
ficou fácil perto desse interno, assim. Uhum. E eu nunca imaginei isso, então, para mim é um mundo novo que você abriu hoje, assim, eu quero conseguir, né, expandir mais, porque eu vi o quanto de resistência, assim, que... É isso, Obrigada. é um mundo novo, é um mundo novo. Eu digo assim, por experiência própria, porque isso também me aconteceu um dia, né? Quando, assim, um certo mundo se abre. E depois que ele se abre, ele não se fecha. Aquele tipo de coisa que não dá mais para desver, né? Sabe assim, você vê uma coisa, não dá para desver. Depois que, se isso abre de uma forma intensa, não dá mais para escapar, e aí é um novo mundo, né? É um novo mundo, onde a prática, e isso envolve uma prática, a prática vai levando esse refinamento de uma sensibilidade, a prática vai nos mostrando cada vez mais coisas, a prática vai nos revelando cada vez mais. E quanto mais, né? Isso que é legal, assim, porque quanto mais interessante a coisa vai ficando, mais a nossa atenção vai se voltando para ela. A nossa mente fica onde ela gosta de ficar, né? Por isso que ninguém precisa de grandes técnicas de meditação, né, para assistir sua série favorita do Netflix. Não precisa se concentrar, fazer esforço, né? Não, você fica ali porque a sua mente está atraída, ela gosta, ela quer. E se a gente vai tentando, né, e com a prática estimulando as nossas sensações internas e vai gostando e fazendo isso por prazer, não por dever, mas porque, né, porque eu gosto, porque eu quero, a mente vai, né, mais naturalmente se absorvendo por isso, se absorvendo mesmo. Então não é uma ação, mas é uma coisa assim que envolve um não fazer. Alguém pergunta aqui, Denise, como podemos chamar esse tipo de yoga? Né? Eu acho que a gente pode ter talvez dois tipos de respostas para isso. Talvez a gente não precise ficar chamando yoga de tipos, né? Porque yoga não é uma coisa que se faz, que se caracteriza por tipos, não é uma ação, mas é um estado. Então, yoga é yoga. O estado de yoga é o estado de absorção, é um estado de meditação, é um estado de presença. Então, não faz muita diferença, né? Que tipo é. Mas se a gente quiser dar nomes, esse tipo de yoga, ele vem do que a tradição chama de Hatha Yoga, né? Hatha. Hatha Yoga é o que foi dar origem a todas essas dezenas ou talvez centenas de nomes modernos. Ashtanga, Iyengar, Power, Hot, todas essas coisas de corpo, né, derivam do Hatha. A gente pode se manter no Hatha. Ou, se a gente quiser dar um nome mais específico, eu vou dizer que isso pode se chamar Yoga Anubhava, né? Tem influências do Yoga Anubhava. Yoga Anubhava é o método do Dr. Boli, Dr. Mukund Boli, que foi uma grande referência, faleceu ano passado. Estive com ele, felizmente, pré-pandemia, né, na última oportunidade. E muito do que está sendo colocado ali tem de influência desse Yoga Anubhava, que é o Yoga da experienciação. Mas não só, né? Então, Hatha Yoga talvez seja mais apropriado. E aí, a Nelma comentou aqui, né? Cada vez que eu ia para visualização, você chamava para não visualizar. Porque estamos acostumados a visualizar, né? Eu não sei se vocês reparam nisso, mas leva a atenção para a mão direita. O seu olho quer ir para lá também, né? Como se a gente fosse fazer disso, montar uma imagem, visualizar. Não, não, relaxa, porque não tem nada a ver com o olho. Não tem nada a ver com uma imagem, tem a ver com a capacidade de receber informação. E isso é muito nítido, assim, se você estiver andando descalço à noite na sua casa e chutar a quina da cama, né? Aquela sensação vai ser intensa o suficiente para você se voltar e se absorver nela, pelo menos por algum tempo, né? E você não precisa de concentração, não precisa de visualização, não, a sensação é latente, né? A sensação atrai. As sensações que a gente está buscando no corpo,
não são da mesma intensidade de uma chutada na quina, né? São mais internas, são mais sutis, são mais plurais, né? Acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, de formas diferentes, em sentidos diferentes. Então a gente vai tendo que refinar a nossa capacidade de percepção para isso. O que mais? As aulas ficam gravadas para assistirmos? Sim, nesse curso, nesse programa. Todas as aulas ficam gravadas e disponíveis para assistir na hora que quiser, tá? Inclusive essa aula aqui está gravada. Se você quiser mandar para alguém, né, fazer depois, você pode indicar, está tudo lá gravado. As aulas do meu programa também ficam todas gravadas e disponíveis. Mais alguém, gente? Mais alguma coisa? Mais algum relato? Isis. Oi, não só um relato que já veio desde o comecinho da aula, quando você falou para focar, né, no objeto, e que depois para olhar, mas sem focar, que eu lembrei também da minha prática, assim, que eu tento sempre focar na respiração para não me perder, né, assim, a cabeça não ir para outras... Mas às vezes eu sinto também, pensei nisso, às vezes foca tanto só na respiração, que de repente perco um monte de outras sensações e outras coisas que podem estar acontecendo ali na prática, né? Então pensei como um exercício mesmo para as práticas, Exatamente. né? Exatamente. O Hatha Yoga diz, deixa eu fechar seu microfone aqui que está com um eco, que a sensação e a atenção, que ele vai chamar de pranayamanas, são coisas absolutamente conectadas, como água e leite misturadas, né? Misturadas. E que para onde vai sua atenção, vai a sensação, para onde vai a sensação, vai a atenção, né? Por isso que essa coisa, ela é uma coisa assim meio de mão dupla, porque você pode criar um estímulo, isso cria uma sensação e a sua atenção vai para lá atraída pela sensação. Ou pode ser o contrário, né? Você pode levar a sua atenção e essa atenção vai estimular a sensação e vai intensificar, né? No final das contas, quando a gente está numa prática, a gente faz os dois. A gente cria o estímulo, ao mesmo tempo leva a atenção, e isso vai potencializando a forma de sentir, mas sem focar, né, a ponto de limitar as outras possíveis sensações que nos chegam. Porque a gente só descobre algo novo no corpo, algo inesperado, quando o que chega não é aquilo que eu focava, porque o que eu foco eu antecipo de uma certa maneira, né? Então tem um espaço em aberto que ele não é previsível, não é planejável, não é antecipável, e que tem um grande valor, porque é aí que está a novidade, é aí que está a descoberta, é aí que está o novo, né? Então, por isso é tão importante a gente não ficar assim dentro de um roteiro, né? Nem um roteiro do que vai ser feito sempre, nem um roteiro do que vai ser sentido sempre, mas assim, deixar um campo em aberto para surpresa. Amanhã às 9h30, amanhã, gente, então, tem aula com meu pai, na mesma ideia da virada Zen, também nessa mesma parceria, das 9 às 10h30, tá? Então não é 9h30, das 9 às 10h30. Outro link, um link que também está disponível pelo Instagram Marcos Rogioga, tá? Marcos, não, Marcos, né? Marcos é o meu, Marcos Rogioga é o do meu pai chama Marcos, para quem não conhece. Normalmente as pessoas me conhecem mais por causa dele, mas de vez em quando aparece alguém que me conheceu primeiro, isso é raro, mas às vezes acontece. E o meu pai é o Marcos, eu sou o Marcos, tá? Então amanhã tem aula dele, aproveitem. Participem, quem não conhece vai conhecer, vale muito a pena. Um grande professor. A Adriana me conheceu primeiro. Isso não acontece normalmente. Meu pai é um cara bastante conhecido no meio do yoga, tá há mais de 40 anos, né? E normalmente me conhecem mais por conta dele. Gente, muito obrigado. Queria agradecer outra vez. Queria deixar as portas abertas para quem quiser continuar, né? Não falou aqui, não deixou um relato, pode me mandar mensagem no Instagram, tá?
manda um áudio, manda um texto, e aí você me conta. Sempre gosto muito de saber como foram as reações e as percepções, e quem quiser seguir nas práticas, manda lá a mensagem também. Onde fica essa aula gravada? Fica no meu YouTube. Então, meu YouTube também é meu nome, Marcos Rojo. De qualquer forma, eu vou postar isso nos stories do Instagram com um link do YouTube para ficar mais fácil também de encontrar, tá? Eu já faço isso assim que der. Mais tarde, não vai ser imediatamente agora, tá bom? Beijos grandes, prazer para quem está vindo pela primeira vez. Muito obrigado a todos, a quem volta, a quem chega. Seguimos juntos, seguimos por perto. Até mais.